Tarsila não é só o Abaporu. Vamos falar de algumas das obras mais importantes da Tarsila depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você e vamos falar de algumas das obras mais importantes da Tarsila do Amaral. O último vídeo eu falei sobre o Malba, que eu visitei agora no feriado, lá em Buenos Aires, que é o museu onde está o Abaporu, talvez a obra mais conhecida da Tarsila, mas nem só de Abaporu se faz a obra dessa grande artista brasileira modernista. Então, já que eu estive lá e trouxe, fiz um vídeo sobre o museu e trouxe o Abaporu, vamos falar então sobre algumas outras obras muito importantes da Tarsila que ajudam a gente a entender a importância dela como artista, não só no Brasil, até porque ela passou um bom tempo na Europa, ela teve professores fantásticos na Europa, inclusive o Fernando Léger, entre outros, e ela conheceu muitas pessoas muito importantes na sua passagem, muitas pessoas importantes artisticamente na sua passagem pela Europa enquanto estudante, mas vamos entender um pouquinho mais sobre alguns dos quadros mais importantes dela. Mas antes, peço que, caso ainda não sejam inscritos, que por favor se inscrevam aqui no canal, deem um like no vídeo, que me ajuda e ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, vamos lá falar sobre as obras de Tarsila do Amaral. Vamos começar então falando sobre o próprio Abaporu, que talvez seja o quadro mais famoso pintado pela Tarsila. Ele foi criado em 1928 e foi um presente oferecido para ela para o seu então marido, o escritor Oswald de Andrade. A tela promove uma exaltação da cultura nacional e é bastante representativa da fase antropofágica da pintora, ocorrida entre 1928 e 1930. Abaporu, inclusive, é uma junção das palavras tupis aba, homem, pora, gente, e u, comer, significando, portanto, homem que come gente ou antropófago. E foi idealizada pensando na cultura brasileira e exibe uma pessoa sentada em posição reflexiva. A figura apresenta grandes distorções e está inserida em uma paisagem tipicamente brasileira, mais especificamente nordestina, e expõe intensamente as cores da bandeira do Brasil. E esse quadro foi o impulso para uma nova fase do modernismo brasileiro, que foi o movimento antropofágico. E o movimento antropofágico, ele tinha esse conceito, digamos assim, justamente por essa questão de o Brasil como ex-colônia, o Brasil como periferia cultural, digamos assim, não era a Europa Ocidental, não era os Estados Unidos, e o Brasil como um país, não apenas que foi colônia, mas um país que tem uma história de receber massas e massas e massas de imigrantes. Evidentemente, a gente vai pensar nos portugueses, mas a gente tem que pensar nos holandeses lá atrás, que colonizaram Pernambuco, nos franceses que colonizaram pedaços do Nordeste. Depois, as quantidades enormes de cristãos novos, de judeus convertidos que vieram fugindo da Inquisição ou que simplesmente vieram. Depois, as massas e massas de pessoas da Península Ibérica que continuavam vindo para o Brasil. Os muitos portugueses que vieram, depois a própria corte que se transferiu, e aí trouxe uma quantidade enorme de pessoas que veio com ela. Uma corte é feita de muita gente, Então, assim, não apenas veio a corte, aí acaba trazendo um monte de gente junto. E depois as muitas levas de imigrantes livres que vieram, Os barcos e barcos e barcos de italianos, de espanhóis, de alemães, os japoneses, os árabes. Então, assim, é muita, muita, muita gente. Sem falar, evidentemente, é claro, nos africanos que foram trazidos escravizados, evidentemente, contra a sua vontade, mas que foram trazidos em quantidades simplesmente monstruosas. Mas assim, ou seja, um país que está sempre recebendo coisas de fora, E um país que, como periferia cultural, está sempre sendo muito influenciado, primeiro como colônia, depois como ex-colônia, depois como uma periferia cultural, está sempre recebendo coisas de fora, mas que mastigaria essas influências todas e dela sairia uma coisa que seria nossa, que seria autêntica, que seria uma, todas essas muitas influências e todas essas muitas coisas de fora seriam comidas, mastigadas, absorvidas e seriam, haveria uma regurgitação, e aí da qual sairia uma coisa que seria própria, a gente digeriria isso e devolveria de uma maneira específica, de uma maneira nova, de uma maneira única, Então o antropofágico tem essa ideia de receber,
digerir, deglutir e transformar em alguma outra coisa que é diferente, que é única, né? Assim, então você não apenas receber, mas você comer, né? E digerir e devolver aquilo, né, para o mundo de uma maneira muito própria. A própria Antropofagia, de 1929, que é um quadro que tem a digital da pintura que reúne traços comuns que também aparecem não apenas no Abaporu, como também a Negra, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. E há, inclusive, quem considere o quadro uma fusão das duas pinturas, da Negra e do Abaporu. Chama a atenção as formas inchadas e com perspectivas alteradas, assim como a predominância do verde explorado em plantas tipicamente brasileiras ao fundo da paisagem. Aqui, a imagem da Negra é apresentada com a cabeça diminuída, fazendo par com a cabeça de Abaporu. Os seres encontram-se emaranhados como se fossem um só e integram-se à natureza. Próxima, uma que eu particularmente gosto muito, a Operários, de 1933. Em 1931, a Tarsila estava em Moscou e ela já estava muito sensibilizada com a causa comunista, a qual ela foi apresentada pelo seu então namorado, o médico Osório César. Em 1933, ainda contagiada pelo espírito ideológico, ela pintou essa tela aqui, Operários. O quadro retrata o período de industrialização em São Paulo. As feições dos operários são muitas vezes sobrepostas e abatidas, chama a atenção também a quantidade de rostos que a pintura é capaz de ilustrar na imagem. Com a imigração e o impulso capitalista, muitas pessoas desembarcaram em centros metropolitanos, especialmente do Sudeste, sobretudo no estado de São Paulo, que era então o celeiro da industrialização do Brasil, vindos de muitas partes do país a fim de suprir a necessidade de mão de obra barata que as fábricas exigiam. E aqui ela está, inclusive, questionando as adversidades vindas da industrialização, não que ela questionasse a industrialização em si, mas, assim, alguns, né, dos efeitos colaterais dela, a concentração de riqueza que essa industrialização produzia e a exploração a que muitos estão sujeitos. E aqui a gente consegue ver, tem aqui uma coisa que é muito interessante, que se a gente olhar o rosto, são muitos rostos, né? E os rostos são muito diferentes entre si. Tem peles mais claras, peles mais escuras, tem pessoas com traços, se a gente reparar, né? Traços diferentes, de origens diferentes. Então ela tá retratando também essa mistura, né, do povo brasileiro. Ela está mostrando, assim, um povo etnicamente muito diverso, um povo, né, com tons de pele muito diferentes, com traços muito diferentes, com tipos de rostos muito diferentes. Então, assim, ela está mostrando pessoas que vieram de todas as partes do país, pessoas com origens muito diferentes, pessoas, né, com origens étnicas, com origens raciais, assim, com origens até ancestralidades muito diferentes entre si, mas que todas estão migrando em razão de trabalho, né? Todas estão se movimentando em função de trabalho, né? Todas estão indo para onde o trabalho existe. E apesar de todas as diferenças que a gente consegue ver, né, tipo étnicas, né, de tonalidades e de traços, todos eles têm uma aparência muito cansada, uma aparência muito exaurida, muito esgotada, muito enfraquecida, né? Então, assim, mostrando essa força de trabalho muito cansada, né? Essa força de trabalho que trabalhava muito duro, que trabalhava muitas horas, que saía, né? Às vezes de lugares muito remotos do país, de lugares faziam viagens muito, muito longas em busca de trabalho, né? No Sudeste, no caso, quando ela está falando de indústria, especificamente, né, no estado de São Paulo, que foi o celeiro mais forte da industrialização, mas assim, a exaustão, né, dessa busca pelo trabalho, a exaustão, né, da classe operária, que não foi só no Brasil, né, a história da classe, né, do trabalhador braçal no mundo inteiro, se a gente lembrar, né, dos retratos do Millet, do Corot, do campesinato francês, é muito parecido, né, aquele campesinato exaurido, cansado, sem força, com aquele corpo já, né, assim, quase que se desmontando, né, de cansaço. E essa tela é muito poderosa, é muito grande, assim, e é uma tela que eu acho bastante interessante. Outra seguindo a mesma linha é a Segunda Classe, de 1933, que também pertence à chamada fase social do trabalho dela. Aqui, a Tarsila retrata pessoas em uma estação de trem, continuando a ideia da questão da migração e da busca por trabalho. Ao fundo, há a figura de uma mulher com uma criança no colo e um homem idoso. Do lado de fora do vagão, 4 mulheres, 3 homens e 5 crianças apresentam feições cansadas e sem esperanças. A cena retrata uma realidade muito comum daquele período, o êxodo rural, que é a migração do campo para as cidades de indivíduos que partem em busca de melhores condições de vida e oportunidades. As cores escolhidas na composição são acinzentadas e não têm mais a intensidade e a vida de outras fases modernistas dela.
Continuando, temos aqui a Costureiras, de 1936, que também se alinha ao horizonte temático e ideológico proposto em Operários e Segunda Classe. E nessa tela, a gente vê trabalhadoras têxteis no horário de serviço. São a presença de um gato no retrato, que era assim uma característica da Tarsila, que colocava muitos animais domésticos nas cenas que ela retratava. Um pouquinho no tempo e falar, né, da Negra, que eu já tinha mencionado, de 1923, e é uma pintura a óleo que foi revolucionária porque representou pela primeira vez como protagonista uma mulher negra. O Fernando Léger, que era então professor da Tarsila, ficou encantado com esse trabalho. Aqui tem traços bem marcados, mãos e pés grandes e a cabeça pequena. Além disso, ela explora elementos cubistas ao fundo. E nessa obra, a gente percebe a representação da mulher negra como um ser que carrega uma pesada carga social, o que pode notar pelo olhar melancólico e pelo seio caído à mostra. E esse seio que pende do corpo faz referência à prática das amas de leite na época da escravidão, na qual as escravizadas amamentavam e cuidavam os filhos das mulheres brancas da elite. A Negra é de 1923 e em 1924 ela fez A Cuca. E essa composição traz uma figura presente no folclore brasileiro e no imaginário da população. Segundo a lenda, conta-se que a Cuca era uma bruxa má com corpo de jacaré que raptava crianças desobedientes. Pintado em cores vibrantes e tropicais, a tela remete à infância, exibe alguns animais e uma natureza viva, e pertence à fase modernista pau-brasil que antecede o movimento antropofágico. Em 1924, a gente tem Morro da Favela, que também pertence ao período pau-brasil. Retrata uma favela com casinhas coloridas, árvores e pessoas. É uma obra de denúncia social, pois nessa época a população pobre foi obrigada a ceder espaço nos grandes centros e se deslocar para as zonas periféricas. Nesse momento, houve um grande aumento das favelas no país. Apesar da crítica, a Tarsila consegue retratar essa realidade de maneira leve, sugerindo harmonia e uma idealização do morro como um local idílico. E que a gente vê como tudo, né, não deixa de estar ligado, grande parte dessa população que se locomovia, né, que estava se deslocando para os grandes centros urbanos, foi morar em favelas, né? Na verdade, se a gente pensar na história das favelas, elas surgiram logo depois da abolição, né? Que no Brasil foi feita da maneira mais porca possível, e depois, né, foi feita, né, sem nenhum tipo de planejamento, né, em relação a posterior, né, e sem nenhum tipo de acolhimento, nenhum tipo de rede, né, de proteção e de inserção social dos ex-escravizados. E os ex-escravizados, que já não tinham mais onde morar, foram, né, montaram as primeiras favelas, né, assim, de forma completamente improvisada, né, com o que tinham ali à mão. Depois, né, muitos desses, né, trabalhadores que vinham de áreas, né, mais distantes, né, do campesinato, à medida que a sociedade brasileira foi se urbanizando e foi se industrializando, né, essas massas de trabalhadores braçais que vinham do campo trabalhar na cidade também aumentaram, né, as favelas. Então, ela fez os operários, ela fez, né, a população ali na estação de trem, mostrando, né, esse movimento migratório dos trabalhadores para as grandes cidades, e também pintou a favela onde muitas dessas pessoas iriam morar. Então a gente vê como tem toda, né, essa amarra social na obra dela, como as coisas não são isoladas, né? Muitas vezes os artistas têm alguns temas maiores que perpassam todas as suas obras, eu falo muito sobre isso aqui, e, ou seja, a gente pegar essas três, a negra também, né, tipo a ancestralidade da negra escravizada, ou ainda livre, mas que provavelmente estava em uma posição de trabalho braçal, né, de um trabalho doméstico. Então a gente vê como tudo está amarrado, como tem essa grande temática amarrando os trabalhos dela e como ela tinha esse olhar muito amplo. Lembrando que a Tarsila veio da altíssima burguesia paulistana, né, da capital, né, de São Paulo. Então, assim, mas ainda assim, como ela tinha esse olhar bastante apurado, né, para os movimentos migratórios, para os movimentos econômicos, sociais, para o deslocamento populacional, como ela conseguiu pintar um quadro bastante amplo e complexo, né, da vida da classe operária no Brasil. Em 1928, a gente tem Urutu, o Ovo, e a obra Urutu, ou o Ovo, como ela também é conhecida, é cheia de simbolismos. Apresenta uma cobra, que é um animal bastante temido, eu particularmente tenho pânico, não consigo nem ver foto de cobra, e que possui a capacidade de deglutição. Há também um enorme ovo, significando o nascimento de uma ideia, de um projeto novo. Esses símbolos relacionam-se diretamente com o movimento modernista que estava nascendo no país, especialmente com a fase antropofágica.
Tal fase propunha ingerir as ideias das vanguardas artísticas que ocorriam na Europa e transformá-las em uma nova arte preocupada com a cultura nacional. E essa obra está hoje no MAM, aqui no Rio de Janeiro. Autorretrato talvez seja uma das obras mais conhecidas dela, junto com o Abaporu, também conhecido como Manteau Rouge, foi pintado em 1923. O casaco vermelho de gola alta que a Tarsila veste na pintura foi desenhado pelo estilista Jean Patou e usado em um jantar em homenagem a Santos Dumont, oferecido pelo embaixador brasileiro em Paris em 1923. Outro retrato também conhecido dela, mas esse não era autorretrato, mas foi um retrato do Oswald de Andrade, que também é um retrato dela bastante conhecido. Esse é de 1922. E quando ela retornou ao Brasil depois de sua primeira estadia na Europa, ela conheceu outros artistas, namorou o escritor Oswald de Andrade e mais tarde casou-se com ele. Ela chegou, inclusive, a ilustrar o livro Pau Brasil, de 1925, de autoria dele. E 4 anos depois de ter pintado o retrato Oswald de Andrade, ela inaugurou a sua primeira exposição individual em Paris. Outro que eu também gosto bastante, A Lua, de 1928. E no quadro A Lua, ela apresenta uma paisagem noturna com cores saturadas de formas sinuosas. A lua e o cacto aparecem de maneira bastante estilizada. E essa também pertence à fase antropofágica da Tarsila e está hoje no MoMA, em Nova York. Ela foi comprada pelo museu em 2019 pelo valor de 20 milhões de dólares. No câmbio de hoje seriam 100 milhões, talvez, de reais. E o MoMA emitiu uma nota demonstrando satisfação com a aquisição e expressou apreço pelo trabalho da pintora, dizendo: Tarsila é uma figura de fundação para a arte moderna no Brasil e uma protagonista central nos intercâmbios transatlânticos e culturais deste movimento. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção de obras da Tarsila. Eu acho muito bonito assim, esse tecido social que ela pintou, né? Como ela era uma mulher atenta para os movimentos econômicos, políticos, de mobilidade social, atenta, né, aos movimentos que estavam acontecendo nas camadas, né, mais proletárias, né, digamos assim, do país dela, o nosso. Apesar dela ser uma mulher, né, de classe alta, né, uma mulher burguesa, uma mulher muitíssimo bem educada, de uma família muito bem relacionada, né, de uma família muito, né, de muitos relacionamentos, muitos contatos, muito acesso, né, a tudo, mas ela ainda sentia um olhar, né, econômico, social muito arguto, muito sensível. Eu acho isso muito bonito, acho muito interessante. Ela é uma mulher, obviamente, muita personalidade, uma mulher muito vanguardista, uma mulher muito que abriu muitos caminhos, uma mulher de muita independência de pensamento, né, uma mulher de muita independência artística, de muita independência de conhecimento. Acho muito bacana que ela tenha se tornado a referência que ela se tornou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço que deem um like para me ajudar bastante. Caso não tenham assinado o canal, que assinem. E até o próximo vídeo. Tchau!